Queridos, vamos por Salmo 23. Puxa, dia do pastor, nós estamos vivendo esse tempo de gratidão a Deus, podemos com certeza testemunhar esse cuidado, esse amor de Deus por nós. E esse Salmo 23 é muito querido, muito precioso. Não há como você não conhecer o Salmo 23. Seria quase assim uma anomalia você encontrar com algum irmão, algum membro de igreja, algum crente, e mesmo não sendo, que ele possa mencionar: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Quando tem concurso, de versículo, algum crente para citar, esse é batata, esse é o primeiro. Até a gente diz assim: não vale o Salmo 23, porque fica no verso 1, mas muito provavelmente a gente pode, com certeza, pedir a uma criança, pedir a alguém, um adolescente, para recitar o Salmo 23, e ele fará isso com facilidade. Alguns comentaristas chamam o Salmo 23 do Salmo 23, é o rouxinol dos Salmos. Eu fiquei curioso para saber por que alguns comentaristas falam que o Salmo 23 é o rouxinol dos Salmos. E aí eu fui pesquisar. Esse pássaro, o rouxinol, ele tem o hábito de cantar à noite. E dizem aí os especialistas que quanto mais escura a noite, mais belo é o canto do pássaro. Fiquei curioso com esse negócio, rapaz. Vou me aprofundar nisso, porque o canto do pássaro à noite, quanto mais escura a noite, mais belo é o canto, mais belo se torna o canto deste pássaro, Então o Salmo 23, ele é um cântico das noites mais escuras. E também é um canto para os dias mais festivos. Você pode ler o Salmo 23 num velório. Você pode discorrer sobre o Salmo 23 no momento de dor, no momento de saudade, de perda. Como você pode ler o Salmo 23 no dia do aniversário de alguém, numa celebração de gratidão, num tempo de gratidão. O Salmo 23 nos permite, E essa linguagem e aquilo que aqui é apresentado nos traz bem perto dessa experiência gostosa de caminharmos, de estarmos nos braços do Pai e de termos a certeza de que o Senhor se importa conosco e quer ser o nosso pastor. A gente às vezes lê algumas coisas na Bíblia e algumas pessoas podem recitar o Salmo 23 como o Salmo do pastor. Mas o grande desafio meu e seu é conhecer o pastor do Salmo. Então, recitar o Salmo como uma peça, como uma poesia, é algo extraordinário. Talvez na voz do Cid Moreira, Cid Moreira, é isso? Negócio fantástico, Salmo 23. Eu não sei se ele conhece o pastor do Salmo, não tenho essa informação. Uma coisa é você conhecer o Salmo do pastor, outra coisa é você conhecer o pastor do Salmo, O grande desafio nosso nessa caminhada, Davi, ele é o autor desse Salmo. Concordam a maioria dos comentaristas, E ele é aquele que se declara como o autor desse salmo. Era o filho mais novo de Jessé. Quando a gente vai ler a história, nós vamos entender então que Samuel é encarregado por Deus para ungir o próximo rei de Israel, e todos os filhos que Jessé apresentou, aqueles que ele entendia ser ou ter o porte físico ou poder ser apresentado então como um possível rei, foram rejeitados. Deus não aprovou. Mas quando chega Davi, que era o filho esquecido, Jessé diz: não, tem um aí ainda, tem um que está cuidando das ovelhas, talvez até esteja um pouco sujo por essa atividade, E aí então Samuel diz: eu quero conhecer, se você tem mais um filho, eu quero conhecer esse filho. E quando Davi é apresentado a Samuel, diz o texto sagrado que Deus aprovou.
é esse o homem, né? E a Bíblia chama, e nós vamos aprender na palavra, que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Então, alguém que nós podemos, com certeza, ouvir, aprender e refletir no que ele tem para nós e aquilo que ele tem colocado aqui nos Salmos, né? O Senhor é o meu pastor. A quem se referia Davi? Davi estava se referindo a quem? O Senhor é o meu pastor. De todos os nomes usados para revelar Deus, que Deus usou para se revelar, nenhum é tão especial quanto este, representado pelo tetragrama, ou seja, Deus se apresenta ao homem como o Deus Criador, o Senhor, o Eterno. E o nome Yahvé, que nós abrasileiramos, porque é YHWH, tem o sentido de ser um Deus pessoal, um Deus que deseja ter intimidade, um Deus que não está sentado ou distante a ponto de nós não podermos nos aproximar dele. Então, quando Davi fala que é esse Deus, Yahvé, o Senhor, que ele está se referindo, e a ele está se referindo, ele está dizendo que é alguém que deseja essa intimidade, que deseja se mostrar como este pastor, este Deus cuidador, que manifesta a sua graça. E então a gente aprende aqui que este salmo, Salmo 23, é mais do que uma poesia. Há revelações aqui muito preciosas, porque ele está falando de um Deus eterno, o Senhor do universo, Criador de todas as coisas, e que tem autoridade sobre todas as coisas criadas, e que sustenta e dirige toda a sua criação. Então Deus está sendo apresentado, e o Senhor, a palavra que Davi usa, Yahvé, significa que nós estamos sendo apresentados a um Deus que tem todo o poder e toda a autoridade no universo. Então Davi diz assim: o Eterno é o meu pastor. O Eterno é o meu pastor. A gente tem aprendido aqui, às quartas-feiras, o pastor Pedro tem sido muito feliz na apresentação dos salmos, que nem todos os salmos atribuídos a Davi são hinos de louvor. A gente vai aprender que nem todos os hinos, nem todos os salmos atribuídos a Davi são salmos de ações de graças, ação de graças. Alguns são de lamento, de dor. Alguns carregam experiências muito dolorosas de traição, de gente que se aproximou e se aproxima dele se dizendo amigo, mas que na verdade conspirava contra. Então, quando nós somos apresentados aos salmos, nós vamos aprendendo coisas muito preciosas, porque confissão e lamento fazem parte então do saltério. E eu e você precisamos muitas vezes diante do Senhor experimentar essa liberdade de abrir o coração, né? E de contar para Deus a dor que nós temos vivenciado, as lutas que temos enfrentado, né? Nesses salmos, Davi abre o coração, ele mostra a sua tristeza, a sua fragilidade e seu pecado. A Bíblia nos conta que Davi não era perfeito, ele teve falhas e a Bíblia não esconde isso, mas o seu coração era sensível à voz de Deus, ter o coração sensível à voz de Deus. O que o pecado pode fazer comigo e com você? Pode endurecer o nosso coração. A gente pode se tornar insensível à voz do Espírito Santo de Deus. A gente pode se tornar pessoas indiferentes à leitura da palavra de Deus, à ministração de Deus,
um hino, a um testemunho. Então você entra na igreja e o coração endurecido pelo pecado te torna insensível a tudo e a todos. E você entra e sai da mesma maneira que aqui chegou, e você assiste culto na internet, 10, 20 cultos por semana, mas isso não traz nenhuma importância, porque o coração vai ficando endurecido. Davi não era um homem perfeito, ele confessa o seu pecado, mas ele nos ensina algo muito precioso sobre não perdermos a sensibilidade à voz de Deus. Não somos perfeitos. Nós temos falhas, mas nós precisamos pedir a Deus que nos abençoe para que o coração não fique um coração endurecido pelas lutas, pelos desafios, pelas decepções, pelas tristezas da vida. Vamos lá no Salmo então, você está com a Bíblia aberta, você em casa também. Verso 1, o Senhor é o meu pastor, o Eterno é o meu pastor, nada me faltará. Algumas versões, ou talvez as versões mais novas aí, vão dizer assim, de nada terei falta. Não é que não vai faltar algo na nossa caminhada, não é que eu e você em algum momento da vida não vamos ter que passar por essa experiência de não ter tudo que a gente gostaria de ter, mas o que nós não temos não nos faz falta. O que a vida nos tirou, aquilo que em algum momento nós deixamos de ter, nós continuamos a vida, e isso que nós perdemos, ou aquilo que nos foi tirado, ou aquilo que já não temos mais, não é suprido pela graça, pelo amor, pela presença de Deus, não é? A primeira pessoa a chamar Deus de pastor foi Jacó. E no meio da bênção que Jacó ele profeticamente abençoa José, ele afirmou ao filho algo extraordinário. Ele disse: sabe o que tem me sustentado ao longo desses anos? Sabe o que me manteve em pé quando eu recebi a notícia de que eu tinha perdido você, José? Que você estava morto, que eu perdi Raquel. Eu fui ao longo da vida experimentando situações tão difíceis. Sabe o que me sustentou, José? E ele nos conta lá em Gênesis 49, 24, seu arco, porém, permaneceu esticado, e seus braços foram fortalecidos pelas mãos do poderoso de Jacó, pelo pastor, a rocha de Israel. Jacó está dizendo assim: sabe o que me sustentou nessa caminhada? Sabe o que enxugou as minhas lágrimas? Sabe o que me deu força para caminhar? Foi esse pastor, Deus, o Eterno, a rocha de Israel. José, ele aprende com o seu pai Jacó, e ele repassa essas informações aos netos. E ele então queria que todo o povo também aprendesse, recebesse essa informação. O Senhor, o poderoso, é o pastor. Veja lá o Salmo 80, os versos de 1 a 3. Ouve, ó pastor de Israel, que conduz os descendentes de José como um rebanho. Tu que estás entronizado acima dos querubins, manifesta teu esplendor a Efraim, e a Benjamim, e a Manassés. Mostra-nos teu poder e vem salvar-nos. Restaura-nos, ó Deus, que a luz do teu rosto brilhe sobre nós, e só então seremos salvos. Uau! Ele repassou, ele continuou ensinando, não é? Era a oportunidade dele ensinar os netos, dele ensinar as futuras gerações a respeito dessa experiência de andar seguro, porque o Senhor, o Eterno, é o nosso pastor. A palavra pastor aparece com frequência na Bíblia.
O profeta Isaías, e para o profeta Isaías, Deus é o pastor que apacenta o rebanho, recolhe nos braços os cordeirinhos e guia mansamente as ovelhas que amamentam. Como um pastor, ele cuida de seu rebanho com o braço, ajuda os cordeiros e os carrega no colo, conduz com cuidado as ovelhas que amamentam suas crias. Isaías 40:11. Irmãos, eu fico emocionado. Deus tem um cuidado especial com aquelas pessoas que estão mais vulneráveis, mais fragilizadas. Deus tem um ritmo, mas Ele pode diminuir esse ritmo, em função das que amamentam, em função daquelas que estão para dar cria, em função daquelas que estão, ou seja, Deus olha para mim, para você e não nos vê como um atacado, Ele nos vê individualmente, né? Ele sabe qual é a sua luta, Ele sabe qual é a sua dor, Ele sabe qual é o seu momento, né? Alguém pregando sobre Elias na caverna, o pastor falando sobre Deus se apresentando e pedindo para que Elias saísse da caverna, e aí o pastor usou entonou a voz, Elias, sai para fora, Elias. Aí a mulher do pastor, sempre quando o pastor prega, ele volta para casa e ele fica esperando a esposa dar a nota. E a esposa disse assim para o pastor, não, foi bom, mas eu não acredito que Deus tenha falado nesse tom de voz com Elias. Aí ele falou, mas por que você fala? Não, eu acho que Deus falou assim, Elias, levanta, vamos juntos. Mas num tom de voz mais. Aí ele parou, ficou teológico, não, você perde, com a sua mulher você perde, nem entra no embate. Essa sensibilidade e ajuda muito, né? Eu já contei história que eu ouvi do homem pastor que descobriu debaixo da cama uma caixa com ovos. Já contei, não? Vamos contar. O pastor, mexendo lá na casa, encontrou uma caixa com ovos debaixo da cama. Aí ele, curiosamente, falou para a mulher assim, o que é isso aqui? Esses ovos aqui? Ela falou assim, não, é que todo sermão seu que não é muito bom, eu coloco um ovo aí. Aí o pastor falou assim, poxa, já sou pastor há 39 anos, só tem meia dúzia de ovos? Cara, eu estou bem demais. E ele falou, bom, então só 6 sermões você reprovou? Ela falou, não, a hora que fecha uma dúzia eu vento. O dinheiro está aí. Menos. No Novo Testamento, Jesus se apresenta como bom pastor. Olha que coisa maravilhosa. Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. João 10:11. E Pedro vai nos contar então, diz que Jesus é o pastor e bispo das nossas almas. 1 de Pedro 2:25, pois vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e bispo de suas almas. Verso 2 e verso 3. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera a alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Davi, ele usa sua experiência de pastor de ovelhas e ele se coloca então como aquela ovelha dependente do pastor e que necessita que o pastor então a ajude, inclusive a tomar água.
Algumas ovelhas, dizem aí alguns comentaristas, pessoas voltadas a essa questão, elas se assustam com o barulho da água. E aí elas não tomam. Aí o pastor tem que dar um jeito de levar água até essas ovelhas, porque elas não encontram repouso, elas se assustam, elas estão extremamente assustadas com tudo em sua volta. Então, o bom pastor nos leva a descansar os olhos da alma ante o verde da sua bondade e de seu cuidado para conosco. Fui ler alguma coisa sobre isso e descobri que o verde, olha aí os palmeirenses, ó, puxa, é a cor que descansa os olhos. Palmeiras está por cima mesmo, né, cara? Até a cor que descansa os olhos é o verde. Vista cansada aí, né? É o verde, né? Ao lado dos verdes pastos estão as águas tranquilas que matam a nossa sede. Sem o refrigério espiritual, a alma não descansa. Você já teve a sensação de ter dormido uma noite e acordar cansado? Você dormiu, repousou, fechou seus olhos, mas parece que aquela noite não serviu para restaurar, para trazer o refrigério, não é? Porque se você está vivendo uma luta espiritual, se você está enfrentando uma situação na sua vida, no seu relacionamento conjugal, uma inquietação da sua alma, e você não tem experimentado esse cuidado de Deus na sua vida, você não tem entregue a Deus essa inquietação da sua alma, você pode tomar Rivotril e dormir. Você vai acordar cansado. Você vai acordar assim, poxa, parece que eu não dormi, eu não sei o que está acontecendo comigo, eu preciso ir ao médico, eu preciso fazer alguma coisa. Mas a Bíblia diz que sem o refrigério espiritual, a alma não descansa. Olha, nós precisamos fazer a oração da entrega, nós precisamos fazer a oração onde nós tomamos aquele peso que nós estamos tentando carregar e colocamos aos pés do Senhor e descansamos nesse cuidado de Deus. E eu quero dizer para você que às vezes nós imaginamos que precisamos de férias, e é bom que essas férias aconteçam. Às vezes nós imaginamos que precisamos diminuir o nosso ritmo, imaginando que isso vai nos dar assim o refrigério que a gente imagina, mas esse refrigério espiritual é uma experiência de oração, de entrega e de descansar no cuidado do Supremo Pastor. Como eu disse, as ovelhas, elas têm medo e temem o barulho da água. As ovelhas temem a imagem refletida na água. Se ela chegar para tomar água e ela encontra ali uma imagem, a imagem dela, ela então se assusta e foge, se afasta. Ela não enfrenta aquela situação, ela não tem coragem de enfrentar aquela situação. Periodicamente, irmãos, eu e você também experimentamos ser, ou precisamos ser encorajados. Nós estamos sujeitos a ficar desencorajados, deprimidos e desesperados. Nós experimentamos canseira, nós experimentamos frustrações, medos, não é? Todos nós temos algum tipo de ferida emocional e alguma experiência que vivemos no passado, todos nós. E só um bom pastor pode refrigerar a alma aflita. Se você não aprender esse caminho de experimentar esse cuidado de Deus e de ter essa experiência de se colocar diante de Deus para ser cuidado e cuidada por Deus,
você vai tentar e vai se esforçar, mas não vai ter esse refrigério espiritual. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Só a tua voz, a tua fidelidade, o teu amor podem refrigerar a minha alma. Dizem também aqueles que conhecem toda essa questão relacionada à ovelha, que ela só ouve uma voz, a voz do pastor. É comum você ver o pastor com uma criança, com um adolescente próximo, porque se o pastor ficar doente e ele não puder cuidar do rebanho, é possível que o rebanho todo morra. Porque eles não confiam que um outro possa cuidar. Se o pastor não tem alguém ao lado que caminha com ele e as ovelhas se acostumam também com ele, se houver a situação do pastor não poder cuidar mais das ovelhas, elas não são compradas por outros pastores, elas são compradas para o sacrifício, porque elas não ouvem, porque elas não obedecem, porque elas não se sentem seguras. Então, quando o salmista diz, guia-me pelas veredas da justiça, deixa eu ouvir a tua voz, Senhor, deixa eu me acostumar com a tua voz, deixa eu perceber que é a direção que o Senhor tem me dado, é uma resposta tua às minhas orações. Eu não sei, mas nós precisamos, irmãos, muitas vezes a gente encontra pessoas tomando decisões, fazendo um monte de coisa na vida. De repente a gente está diante de uma situação e as pessoas estão cada vez mais enroladas, mas me parece que a gente não tem essa preocupação de ouvir a voz do pastor, de realmente dizer, Senhor, é o Senhor que me guia, o Senhor que me leva por um caminho que eu sei que é seguro, é o Senhor que me livra das ciladas, é o Senhor que me livra das armadilhas, é o Senhor que me livra dos animais, é o Senhor que me leva. Então guia-me pelas veredas, pelos caminhos. Deixa eu aprender a ouvir a tua voz, deixa eu exercitar o meu ouvido a ouvir a tua voz. Você tem alguma preocupação no seu coração, alguma decisão que você imagina que precisa tomar, e você sabe que essa decisão é algo muito sério, é uma decisão muito séria. Tenha um tempo na presença de Deus e diga, Deus, fala comigo, responde a minha oração, o Senhor conhece a preocupação do meu coração. Quando você se apresentar diante de Deus hoje, eu não sei se você tem esse hábito de orar antes de conciliar o sono, né? Mas lembre-se que um dia Deus colocou o nome dele sobre nós. Olha o que Davi fala aqui, irmãos, presta atenção. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do teu nome. Uau! Deus, é por amor ao seu nome que eu não posso viver por aí dando topada. É por amor ao teu nome que eu não posso envergonhar o teu nome. É por amor ao teu nome que eu preciso ter uma vida reta, íntegra. Deus, é por amor ao teu nome. Deus colocou o nome dele sobre nós. Se você é uma ovelha, se você é verdadeira uma ovelha, você tem direito de orar assim, Senhor, por amor do teu nome. Pai, responde essa oração por amor ao teu nome. Senhor, nós estamos esperando este milagre por amor ao teu nome. Senhor, nós estamos
desejosos de testemunhar que é por amor ao teu nome que as nossas orações são atendidas. É sempre por amor ao teu nome. Não é por mérito, não é porque eu e você merecemos, mas é sempre por amor ao nome do Senhor. Verso 4 aí: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Este salmo é um salmo intensamente pessoal. Nós vamos encontrar aí os pronomes eu, meu e minha, muitas vezes nesses 6 versos aqui do Salmo 23. E esse é o antídoto para os vales da sombra da morte. Vale da sombra da morte, não temerei mal algum, mal nenhum, porque tu estás comigo. Irmãos, o medo, ele é sempre maior do que o problema em si. Eu acho que você já passou por aquelas experiências de estar diante de uma situação que trouxe medo ao seu coração e que trouxe um aperto e que trouxe uma angústia, mas de repente você vence essa situação, você passa por ela e aí você olha para trás e diz assim: poxa, não foi tão ruim assim, não foi como eu imaginei. Não foi como eu imaginei. O medo na vida de muitas pessoas, né, no nosso contexto hoje, já se transformou em pânico. A pessoa tem medo de tudo. Tem medo da doença, da pandemia, tem medo da vacina, tem medo de ficar doente, tem medo de não ficar doente, tem medo de andar de carro, de não andar de carro, tem medo. Todo mundo tem medo. E isso já se transformou em pânico. E é interessante que essa palavra pânico, ela vem da mitologia grega, porque na mitologia grega existia o deus Pan, o deus dos campos e dos bosques, né? E esse Deus se tornou temido, porque todos que precisavam atravessar as florestas ali durante a noite, recorriam a esse Deus que deveria então, e aí todo mundo agora fala de pânico, da onde vem? Do Deus Pan, de pânico, um Deus. Aqueles que celebram o medo, celebram um Deus, se chama Pan. Não é que eu e você não tenhamos medo, o medo faz parte do nosso contexto de vida. É importante que você tenha medo de uma cascavel, é importante que você tenha medo de um cachorro bravo aí, sei lá, vai enfrentar a cascavel, não. Mas tem algumas pessoas que isso já se transformou numa doença. A pessoa tem medo de tudo. A pessoa fica ali focada numa situação, então assim, há um Deus pagão tomando conta do coração de todo mundo, inclusive de crente. É de tudo. Medo disso, medo daquilo outro, e a gente vai assim enfrentando a vida com essas angústias. E aí o salmista diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum. Se o Senhor me chamar hoje à sua presença, puxa vida, eu estou nos braços do Pai. E se não acordar amanhã, estou nos braços do Pai. É isso que nós cremos, que nós pregamos. Crente com medo da morte, uau! Como se não soubesse para onde vai, né? Para onde o céu fosse mitológico, sei lá, né? Medo disso, medo daquilo. Nossa, eu fico assim, não é? Ainda que eu ande pelo vale da sombra. Presta atenção no que o salmista está dizendo, nos momentos da nossa vida em que a gente está diante de uma situação inesperada.
Ainda que eu ande. O salmista está dizendo que não é para correr. Às vezes nós estamos diante de uma situação, uma surpresa que nos assusta, algo que acontece e a gente não está preparado, algo que aí a gente quer se livrar logo disso, a gente quer resolver esse problema, a gente quer, mas o salmista está dizendo assim, diminui o ritmo. Nos momentos mais difíceis da vida, nas situações mais desafiadoras, fala menos. Não sai por aí atirando, não sai por aí correndo. Ande pelo vale da sombra da morte. O que significa andar, irmãos? É dar um passo de cada vez. Você dá um passo, você dá outro passo. E isso calmamente através do vale. Então o que Davi está dizendo para mim e para você? Que diante das situações do vale da sombra da morte, alguns comentaristas dizem que Davi fazia menção de um lugar onde as ovelhas passavam e havia um vale, as ovelhas passavam assim por um trilho e de repente lá embaixo o vale. Se a ovelha escorregasse, se o pastor escorregasse, morte certa. Mas as ovelhas que se organizam em andar uma atrás da outra, seguindo o pastor, vão nos passos do pastor. Nenhuma delas sai correndo, nenhuma delas sai assim, afoita. Vamos passar logo por esse vale, isso aqui está perigoso, e se a gente cair lá embaixo? Não, elas passam e vão seguindo o seu caminho. Andarei calmamente pelo vale da sombra da morte. Deus, irmãos, não somente promete nos capacitar quando estivermos no vale da sombra da morte, mas Ele promete estar presente no vale da sombra da morte. Nós não atravessaremos a noite escura, não atravessaremos o momento escuro da vida sozinhos. Nunca passaremos sozinhos pelo vale escuro, nunca. Nós teremos sempre a presença do pastor, nós teremos sempre o cuidado do pastor. O bom pastor vai com as suas ovelhas, tanto nos lugares escuros, quanto nos lugares de descanso. É a presença do pastor. Quando o salmista fala da vara e do cajado, a vara é o instrumento de defesa. Era o instrumento que o pastor usava para se defender do ataque de lobos ou de qualquer outro animal. E o cajado servia para recolher aquela ovelha dos lugares perigosos. Então o cajado tinha aquela parte curvada que cabia exatamente na barriga da ovelha para que pudesse puxá-la, trazê-la para perto, para o lugar de segurança. Se você estiver atravessando momentos difíceis, o vale da sombra da morte, não olhe para as sombras. Quando você estiver andando pelo vale, olhe para a luz. Olhe para a luz e não para as sombras. Nós falamos mais das sombras do que da luz. Nós estamos muito mais focados nas sombras do que na luz. Verso 5, preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. As ovelhas têm vários inimigos naturais. Lobos, moscas, carrapatos. As ovelhas são animais completamente indefesos. A única maneira delas estarem seguras é se o pastor as proteger, porque se o pastor não as proteger, elas não têm como se defender de coisa alguma, porque elas não possuem dentes afiados, porque elas não têm muita velocidade para correr, não têm muita rapidez, elas são totalmente vulneráveis. Se o pastor não as defender,
elas se tornam presas fáceis de outros inimigos, os inimigos naturais. E olha o que Jesus Cristo fala aos seus discípulos quando os comissiona a ir pregar o Evangelho, Mateus 10,16. Eu os estou enviando como ovelhas entre lobos. Portanto, sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Jesus fala nesse verso aqui de ovelha, lobo, serpente e pombas. É um híbrido existencial. Não é? Mas o que Jesus está dizendo? Que nós devemos andar com toda simplicidade, nós, os filhos de Deus, mas ao mesmo tempo nós devemos observar os perigos. Nós devemos ter cuidado em relação aos perigos que se apresentam com muitas faces. Às vezes é um anjo de luz e às vezes é a serpente. Então nós devemos estar atentos que estamos expostos a vários perigos. Mas olha o que a Bíblia diz, que eu e você não devemos nos especializar em agir como os lobos para enfrentar os lobos, porque a ovelha não tem garra, a ovelha não tem os dentes afiados, a ovelha não consegue enfrentar um inimigo. Então quem que protege eu e você? Quem que nos guarda? É o Senhor. Então quando Jesus diz assim, olha, ovelhas vencem lobos. Como? De que jeito a ovelha vai vencer lobo? Só Jesus mesmo aqui falar um negócio desse. Mas por que ele está dizendo isso? Porque é o Senhor quem cuida de mim e de você. É o Senhor que nos guarda, é o Senhor que nos livra, é o Senhor que nos conduz, é o Senhor que dá para mim e para você a segurança para caminharmos. Agora, o que nos compete fazer? Nós precisamos entender que estamos sim expostos a vários inimigos e que nós devemos ter o cuidado de não nos expormos ao perigo, de não estarmos expostos ao perigo de uma maneira que seja desnecessária. Olha o que diz Paulo aos Tessalonicenses, o capítulo 2 carta, capítulo 3, versos 1 e 3. Finalmente, irmãos, orem por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como aconteceu entre vocês. Orem também para que sejamos livres das pessoas perversas e más, porque a fé não é de todos, mas o Senhor é fiel e Ele os fortalecerá e os guardará do maligno. Não deixe de orar, pedindo a Deus que guarde os seus caminhos. Não deixe de orar para que Deus guarde os seus filhos, a sua casa, a sua família. Não deixe de orar pelo seu marido quando ele sai de casa pela manhã para o trabalho. Não deixe de orar pelos seus filhos quando vão para a escola. Não deixe de orar por aqueles que estão próximos a você, porque Paulo está dizendo assim: orem por nós, orem. Orem em todo o tempo. Nós enfrentamos inimigos, nós estamos expostos às armadilhas, nós estamos expostos a homens malignos. Orem. Para proteger a ovelha, o pastor pegava uma mistura de azeite e ungia a cabeça da ovelha, esfregando o óleo na lã da ovelha, especialmente em torno do nariz, dos olhos e ouvidos da ovelha. Por isso o texto sagrado diz: unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. O óleo no ensino bíblico é o símbolo do Espírito Santo. Que o nosso bom pastor derrame sobre a nossa cabeça, sobre a minha, a sua cabeça,
o óleo, para que nós possamos estar guardados. E por que na cabeça? Porque a ovelha que ficava exposta aos mosquitos que poderiam depositar na sua narina ou no seu ouvido um ovo que poderia gerar ali um incômodo e levá-la à morte, porque esta larva entraria em seu cérebro. E aí a gente aprende aqui que nós precisamos pedir que o Senhor derrame sobre nós o seu óleo para que guarde a nossa mente, guarde a nossa alma das coisas que nos atormentam, coisas que vêm e mexem, vão e voltam, e a gente fica com aquele negócio martelando na nossa cabeça, tentando roubar a nossa paz. Há alguns comentaristas que falam sobre a ovelha, que quando isso acontece, das moscas depositarem os ovos ali no ouvido, no nariz da ovelha, e elas entrarem no cérebro da ovelha, ela bate a cabeça contra a rocha, de tanta dor que ela sente. Então o óleo que afugenta, o óleo que nos protege. E eu acho que Salomão, filho de Davi, deve ter aprendido com o pai. E quando ele escreve Eclesiastes capítulo 9, verso 8, ele diz assim: em todo tempo sejam alvas as suas roupas e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Acho que ele falou assim: olha, como é que a gente vai enfrentar todas as situações que a gente está exposto com essa unção de Deus, né? Verso 6, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. O melhor de tudo é saber que mesmo enfrentando lutas, perseguições, tentações, tempestades e até mesmo a morte, temos uma certeza maravilhosa: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Bondade e misericórdia juntas suprem a necessidade de quem se submete ao pastoreio do Senhor. Não é que eu e você não vamos ter lutas, não é que eu e você, por estarmos na igreja, por chamarmos o Senhor Jesus do nosso bom pastor, que nós estamos isentos, estaremos isentos de lutas, de desafios, de situações, não. Mas o que eu e você temos como certeza à luz desta palavra? Bondade e misericórdia não vai faltar, não vai faltar. E nós teremos ao longo da nossa vida essa experiência de testemunharmos, não é? Esse cuidado de Deus, essa manifestação do amor de Deus, esse carinho de Deus. Não importa o que aconteça com você, não importa quais são as situações que nos esperam amanhã, não importa o que vai acontecer daqui para o final do ano, eu conheço a bondade e a misericórdia do Senhor. Eu conheço que Deus age para comigo com bondade e misericórdia. E aqui, irmãos, a gente precisa tirar aí, sermos um pouquinho mais ousados e dizer: eu tenho vivido isso, porque às vezes nós dizemos: nós temos vivido. Não, eu tenho vivido. É isso que o salmista está dizendo assim: eu sei, essa é uma certeza que eu tenho, a partir da experiência que eu tenho vivido, os anos que eu tenho acumulado na minha história, de que a bondade e a misericórdia do Senhor não vai nos faltar. Não vai faltar a mim, não vai faltar a você, e nós podemos testemunhar isso. Porque ela sempre nos acompanhou.
Porque sempre eu e você fomos alvos dessa bondade, dessa misericórdia, até mesmo sem saber. Até mesmo sem saber, Deus tem usado de misericórdia e de bondade para com você. Até mesmo sendo rebelde como você é, indiferente como você é, a bondade e a misericórdia de Deus nos persegue. Mesmo você andando fora dos caminhos do Senhor, mesmo você andando por outras estradas, fazendo outras coisas, a bondade e a misericórdia do Senhor nos persegue. Nós somos alvos dessa bondade, dessa misericórdia. Às vezes você conversa com alguém que diz assim: não, eu estou indo mais na igreja, não, eu parei com esse negócio, agora estou em outra, eu estou vivendo um outro momento. Mas a bondade e a misericórdia não nos abandona. O filho pródigo é aquele que experimenta essa bondade, essa misericórdia, vivendo da maneira que ele viveu, mas sendo lembrado que ele podia voltar para a casa do Pai, e sendo lembrado que ele receberia do Pai o abraço. Sabe o que é maravilhoso nessa caminhada com Deus, irmãos? Que mesmo a gente andando por caminhos, sujando a lã, sujando os pés, mesmo a gente andando por todos esses caminhos aí, todos cheios de carrapato, a gente pode voltar. E quando a gente volta, a alegria, a celebração. Quando a gente volta a experimentar a bondade e a misericórdia do Senhor, que nunca deixou de nos acompanhar. Nunca. Ela nos acompanha. Ela acompanhou e acompanha e me acompanhará sempre. Essa é a palavra. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias. Seguirão. Olha, é maravilhoso. Você está sendo perseguido por essa bondade. Pode correr. Pode continuar indiferente. Pode continuar tentando viver a sua vida. Pode dizer para todo mundo que você agora... Pode dizer, porque a bondade e a misericórdia me seguirão. Nos seguirão a mim, seguirão a você. É fantástico isso, irmãos. Acho que você está lembrando de algum filho, de alguma filha, de alguém que se afastou dos caminhos do Senhor. Está longe do aprisco das ovelhas. Ore sobre essa palavra. Senhor, a tua palavra diz que a tua bondade e a tua misericórdia vai seguir o meu filho. Tua palavra diz que a tua bondade e a tua misericórdia não desiste do meu esposo. A tua bondade e a tua misericórdia não se esqueceu do meu irmão, da minha irmã, do meu pai, da minha mãe. A bondade e a misericórdia me seguirão. Uau! Não há um Deus tão grande, não há um Deus tão amoroso, não há um Deus tão extraordinário como esse que nos é revelado aqui na palavra. E ele diz: habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Essa é a certeza do crente. Essa é a certeza do salvo, essa é a certeza da ovelha que já recebeu o abraço do Pai.
já recebeu o abraço. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Isaías 53:11. A Bíblia diz que Deus olhará para nós, e tem olhado para nós, com satisfação, porque Ele tem nos convidado para viver eternamente em sua presença. Quero orar com você nessa noite. Você conhece o Salmo do pastor, mas nessa noite eu quero convidá-lo a conhecer o pastor do Salmo. E aí no seu coração você pode testemunhar que a bondade e a misericórdia de Deus nunca te abandonou. Você tem sido alvo dessa bondade, dessa misericórdia. E mais uma vez Deus está dizendo isso para você: não vou desistir de você. Você vai ser perseguido pela minha bondade e pela minha misericórdia. Eu vou ao teu encontro. Você que veio aqui nessa noite, não imagine que você veio aqui porque você decidiu vir. Deus te trouxe aqui. E você que está em casa nos acompanhando, você não achou esse canal por acaso. Estou zapeando aqui, achei aqui a primeira igreja. Não. É algo que realmente está na palavra. E essa certeza que nós temos. Então nós vamos encerrar o nosso culto no dia do pastor, celebrando o pastor, celebrando a alegria de podermos testemunhar que conhecemos o pastor do Salmo. Nós conhecemos a voz do pastor. Nós temos experimentado esse descanso, esse refrigério da alma. Aquele dia mais pesado, aquele momento mais difícil, você ora e entrega a sua vida, as suas lutas, as suas inquietações, e você experimenta o descanso. Eu me deito e durmo, porque o Senhor cuida de mim. Eu me deito e durmo. Como eu disse, não é que não vai nos faltar, mas aquilo que nós não temos, ou aquilo que já não podemos ter, é suprido pela bondade e pela misericórdia do Senhor. Você que quer receber esse abraço do pastor, o bom pastor, venha à frente. O seu momento, a luta que você está vivendo, as dificuldades que você está enfrentando, mas sobretudo nessa noite, seu desejo é dizer: eu não quero conhecer o salmo do pastor apenas, eu quero conhecer o pastor do salmo e experimentar essa alegria de andar dirigido pelo Senhor, pelo Eterno. O Eterno é o meu pastor. Pai querido, nós estamos juntos como igreja nessa noite, celebrando o dia do pastor, do supremo pastor, do pastor das nossas almas, do pastor que não desiste de amar, do pastor que tem o cuidado com aquelas ovelhas que amamentam, tem o cuidado com aquelas que estão vulneráveis, que estão passando por dificuldades. O pastor que tem o cuidado com aquela mãe que ainda chora a dor do filho, da partida, da filha. Aquela mulher que chora por ter perdido seu esposo, como a irmã Val, daquela mãe que está no hospital e que tem a sua gravidez interrompida. É esse pastor que cuida de nós nos mínimos detalhes e fala com cada um de nós de uma maneira muito especial, muito particular. Nós somos tratados
como filhos e filhas amados do Senhor. Eu te louvo por essa noite, por estarmos como igreja celebrando esse tempo, e eu sou grato ao Senhor por ter a alegria de ser chamado de pastor, algo que está além daquilo que eu mesmo possa almejar, porque é um título dado pelo Senhor àqueles que se colocam também como responsáveis para cuidar do rebanho que pertence ao Senhor. Minha gratidão pela vida do pastor Pedrosa, porque sei o coração dele de pastor. Minha gratidão pela vida do pastor Haroldo, porque sei o cuidado dele, o desejo dele, o coração dele. Pela vida do pastor Osni Walter, teu filho, pela vida do pastor Campanhola, homens que o Senhor tem levantado nesse tempo para liderarmos o teu povo e possamos fazê-lo com alegria e possamos ter como modelo o Senhor Jesus, o Supremo Pastor. Pedimos que o Senhor nos capacite a fazer para a glória do teu nome, e os pastores, ó Deus, no nosso país, no mundo, ó Deus, pastores que têm arriscado a sua própria vida em países onde o evangelho não é permitido, e vez ou outra nós ouvimos de pastores que estão presos e condenados à morte, em países totalitários onde eles ousaram falar do amor do Senhor. Ó Deus, pastores que também têm vivido os seus momentos difíceis, momentos de lutas, mas obrigado, ó Deus, por saber que a tua bondade e a tua misericórdia nos seguirão todos os dias. Não vai nos faltar este cuidado e este amor do Senhor. Oramos também pela tua igreja, porque o Senhor tem levantado aqui homens para se prepararem para o ministério pastoral. Sabemos que o Senhor é o dono da igreja, o Senhor da igreja, e nós oramos aqui pelo Cleiton, que tem atendido ao teu chamado para se preparar para o pastoreio. Abençoa a vida dele, a sua esposa, seus filhos. Abençoa, ó Deus, o Gabriel. Cuida dele, Senhor. Tem abraçado este ministério. Cuida da Bia, sua esposa. Oramos, ó Deus, pedindo que o Senhor manifeste graça e poder sobre vidas tão preciosas. Filho do nosso querido irmão Gilberto, o Gregory. Ó Deus, ele um dia tomou essa decisão de se preparar para o ministério. Cuida dele, Senhor. Cuida dos sonhos do coração dele. Abençoa-nos assim como igreja, e que nós possamos, ó Deus, como igreja, celebrar esse dia com muita gratidão, porque um dia fomos apresentados ao pastor do Salmo. Não apenas conhecemos o Salmo do pastor, mas conhecemos o pastor do Salmo. Aleluia, louvado seja o teu nome. Despede-nos com a tua graça, Pai. Aqueles irmãos que estão vivendo lutas, como aqui foi lembrado, a esposa do irmão Heber, ó Deus, que amanhã passará por uma cirurgia. Ó Deus, cuida dela, da Andressa, ali naquele hospital. Outras situações que a gente tem, ó Deus, testemunhado, clamamos a tua graça. E oramos assim, Pai, com gratidão, em nome de Jesus. Amém.